As pessoas que não fracassam, elas não saem do lugar. Elas são medianas. As pessoas que não sabem ter picos negativos em seus gráficos, elas nunca vão ser peak performance, elas nunca vão explodir nos seus gráficos também. Elas não percebem que precisam entender a profundidade. Na profundidade do solo é o lugar que você coloca a sua base, sabia? O pilar. Você sabe disso? Pessoas querem voar o céu sem construir bases. O fracasso significa a hora mais dolorida da construção. Cara, você tá nervoso? Não. Sabe o que eu piro? Você quer construir um prédio grande. Inclusive eu estou construindo um prédio com vários sócios, um prédio de 30 andares. A parte mais dolorida é a fundação. A fundação eu vou chamar ela de fracasso. Aonde a gente enterrou alguns milhões de reais só para fazer buraco. Na nossa construção, a de hoje, tem 318 pilares no chão. É muita coisa que foi perfurada. Eu vou te falar, aquilo é um fracasso. Fracasso foi as casas que nós derrubamos numa área nobre da cidade que eu moro. Tudo para quê? Para continuar escavando. É a hora que ninguém enxerga. O fracasso é você errar o tempo inteiro. E nem te conto o tanto de dinheiro que teve nessa obra. Sabe por que você tem que ser o fracasso da sua família? Porque senão você vai ser um objeto de sonhos frustrados da sua família. Você ouviu o que eu falei? Seus pais, com boa fé, eles não conseguiram realizar os sonhos deles, porque eles estavam o tempo inteiro tentando realizar os dos velhos, os que vieram antes deles. E aí eles vão projetar toda a carga pesada e negativa deles nas suas costas. Pablo, você é contra a família? Nunca. Em Provérbios e na palavra inteira, uma das grandes promessas é honra teu pai e tua mãe. Você quer que eu te fale o que é honrar seu pai e sua mãe? Deixa eles viverem a vida deles em paz. Ouçam todos os conselhos, mas peça discernimento para o alto, para Deus, se é para seguir. Tá aqui um fracasso total. Vamos lá. Eu queria ser um engenheiro da computação. Sabe o que aconteceu? Eu zerei a prova de biologia na federal. Eu chutei tudo pra cima. Tinha nota pra passar pra segunda fase, não passei porque eu zerei biologia. Nem sei como que eu zerei biologia, apesar de gostar da matéria. Depois disso eu fui. Meu pai falou, eu queria que você fosse advogado. Mas eu queria que você fosse médico, mas você pode ser advogado. Aí eu fui. Entrei na faculdade de Direito, terminei, montei o escritório de advocacia, fui defender meu primeiro caso de um tráfico, né? Eu sou um penalista exímio, posso falar isso com tranquilidade, que é a melhor matéria que eu defendo como jurista. Sabe o que aconteceu? Meu estômago embrulhou. E eu pensei, não quero mexer com isso. Largamos o escritório, cada um vazou para um canto e acabou o escritório de advocacia. Aí, eu montei uma empresa de iluminação e tudo, eu perdi o sentido e entreguei. Fui crescendo dentro de uma companhia que é a Brasil Telecom, depois virou Oi. Cheguei a liderar mais de 5 mil pessoas nessa companhia. Do nada veio na minha cabeça, sai disso aí. Meu pai olhou pra minha cara e falou, vejo que és um homem perturbado, lunático. E ele continuava falando pra mim, mas eu tenho um sonho, que o papai queria ser médico. Um dia que eu cheguei num pódio de condição, falei pra ele, pai, o senhor pode estudar o que o senhor quiser que eu pago pro senhor. Ele, não, eu quero é que você. Aí eu falo, tem um trem errado nessa história de família. Aí eu fui pra indústria da família da parte da minha esposa, e tava tudo leve e suave. Fiquei quase 4 anos lá. Do nada eu falei, bora sair. Rapaz, meu pai olhou pra mim e ficou louco. Você não vai parar com nada na vida, que não sei o quê. Mas enquanto isso, fui construir alguns negócios paralelamente. Sabe o que aconteceu? No dia que meu pai viu um contrato que eu assinei, o volume de dinheiro que eu ganhei nesse contrato, ele falou, nunca mais eu vou pegar no seu pé. Eu entendi o que você é. Você é um completo fracassado. Um cara que erra, mas nunca erra nas mesmas coisas. Anote-se, pelo amor de Deus. Esse é o segredo. Você quer ser um fracasso para sua família? Se você não for um fracasso, você está dependendo do padrão deles. Ai de você, se você for filho de japonês raiz. Você já nasce com a incumbência de ser bom para tocar violino, bom para tocar não sei o que, bom para ser cientista não sei aonde, bom para fazer isso, bom para aquilo, mas você não escolhe nada. Pensa que coisa linda que é casar com alguém que outros escolheram. Pensa que coisa linda é uma profissão que ninguém escolheu para você. Eu tenho 8 negócios diferentes. E meu filho pequeno, com 5 anos, fala assim, papai, eu quero ser seu sócio. Eu já falei para ele, pode ir juntando alguns milhões de reais para você comprar os negócios que eu não vou te dar nada. Tá vendo tem que ser mal? A sua família é do bem, honra seus pais. Isso vai fazer você viver muitos dias na terra. Mas sabe qual é o problema? Seus pais, eles não questionaram ninguém que colocaram isso na cabeça deles. Eles estão respondendo tudo o que falaram para eles.
Honrar pai e mãe é questionar. Assim como você pode questionar Deus, Ele vai te dar a resposta. Assim como Moisés, como Abraão, todos aqueles que eram amigos de Deus questionavam a Deus e algumas vezes Deus mudou a rota. Tudo por uma pergunta. Você está confundindo o que é honrar pai e mãe? Na verdade, você nem honra. Se você tivesse honrado, você estava em obediência e estava alinhado com Deus ao mesmo tempo. Você precisa ser um fracasso para sua família. Porque se for replicar o erro de todas as gerações que estão vindo, você vai viver uma vida que não é sua. Você sabe o que é fracasso? Qual que é o contrário de sucesso? Você respondeu fracasso. Eu já sabia. O contrário de sucesso é desistir. Quando você desiste, aí acabou. Agora o que você precisa? Você precisa simplesmente errar numa coisa, pegar esse fracasso, colocar ele no degrau da escada, pisar firme e passar pro próximo. Nunca desista. Mas pegue todo o erro e transforme em escada. Pise firme para você continuar avançando. Eu sei que demora muito levantar um arranha-céu, mas tudo começa com derrubar uma casa, fazer a fundação, depois você constrói. E é difícil quando você está no meio do fracasso, porque as pessoas não vão te entender. Uma das casas que a gente comprou para construir esse prédio que a gente está fazendo aqui na T28 em Goiânia, tinha uma casa no meio, que a gente comprou ela por 2 milhões de reais. É uma obra de 80 milhões de reais. Deixa eu falar uma coisa, só uma única casa deu até tristeza em derrubar ela. Foi um fracasso total derrubar ela. Total. A casa parecia um quartel-general de guerra lá do Iraque. A fundação dela era pesada, guindaste para puxar ela do chão. Eu acompanhei a obra. E tenho acompanhado. E eu vou te falar algo. Que fracasso é derrubar uma casa de 2 milhões de reais. Mas você sabe o que é o fracasso? A torre. É uma torre de 80 milhões de reais. Então você tem que derrubar a casa de 2 milhões, entende? Só que às vezes a sua estabilidade poderosa faz com que você viva num barracão. Assustou aí, né? Se assustou é porque não dava pronto. Morre de medo de fracassar. Presta atenção. Seja um fracasso. Senão você não vai experimentar coisas que são suas. Guarda isso na sua mente. O fracasso vai fazer você tirar a sua vida, a sua família de dentro de um barraco e vai fazer você ficar mais alto que uma torre poderosa arranhando os céus. Sabe por que você tem que ser um fracasso? Se você é alguém de 30 a 40 anos, você vai lembrar de uma coisa que aconteceu no Brasil. 1990, o sonho de todos os pais era falar para os outros: meu filho trabalha no Banco do Brasil. Tudo por quê? Estabilidade. Você sabia que todas as pessoas que morrem de medo de fracasso, elas cresceram com essa palavra, estabilidade. Estabilidade faz qualquer pessoa na vida deixar de ser o que ela nasceu para ser. Sabe para quê? Para simplesmente obedecer chamamento de indústria e de escolarização. O dia que você chegou em casa e teve coragem de falar para seus pais: eu fracassei. Você não tem. Tem uma coisa horrível que os pais que nunca pensaram falaram para os seus filhos por não pensarem: se apanhar na escola, vai apanhar aqui também. Sabe o que aconteceu? Ou a geração medrosa, ou a geração sem ousadia. Mas os pais não deram autorização para os filhos errarem. Sabe o que eu mais faço na criação dos meus filhos? Eu ensino eles a fracassar. Ensino eles a errarem, nunca nas mesmas coisas. Tem um fato interessante que aconteceu com o meu filho mais novo, o Benjamin. Ele tem 3 anos. Com 2 anos, antes de completar 3, ele na igreja, ele pegou a fileira de banco tudo de couro, jogou para trás. Ele é muito forte, esse menino. Ele jogou tudo para trás. Aí eu pensei: se eu falar assim, aqui é a casa do Deus vivo, ele vai queimar você no fogo do inferno. Aí eu olhei e pensei: esse menino vai morrer de medo de errar. Eu cheguei nele, aí as pessoas ficam em volta de mim, né? Tipo, ó, o pai poderoso coach das galáxias. O que ele vai falar? Eu olhei pra ele e falei assim: bate aqui. Aí ele olhou pra mim e pensou: esse cara é louco, mano. Eu derrubei a cadeira na igreja, todo mundo tá assim, olhando pro meu pai. Meu pai falou: bate aqui. E eu falei: que demonstração de força poderosa que você deu, hein? Você realmente é muito forte. Agora use essa força pra erguer a fileira novamente. Aí sabe o que ele fez? Ele ficou energizado, catou a fileira de cadeira e eu falei: ué, você não dá conta? 2 anos de idade, tá? Aí eu fui, ajudei ele e falei: aprenda a usar a energia que você tem. Parabéns pelo que você fez, bate aqui de novo. Tudo que os meus filhos fazem, eu potencializo até o fim. Para eles aprenderem a nunca ficarem se guardando ou tentando não fracassar. Diversas vezes, tem uma rampinha, tá na bicicletinha, eu falo: ó, você vai bater lá. E eles
não sei se você sabe, a criança nasce com a tolice no coração. É a incongruência que vai gerando uma maturidade neles. E aí eu falo, vá. E eu só solto o alerta. Tem um índice gigantesco, um percentual gigantesco de chance de você quebrar a cara lá no vidro. E eu vou te falar do fundo da minha alma. Eu estou torcendo que você bata. Os dois olham pra mim e falam, esse cara é de qual planeta? Eu amo o fracasso. Sabe por quê? Eu conheço, no mínimo, uns 2.000 empresários pessoalmente. Eu vou te falar algo. Eu não conheço nenhum que chegou no sucesso sem ter fracassado. Anota uma frase poderosa aí. O meu sucesso é a soma dos meus fracassos. Você quer fracassar? Se você não fracassar em coisas diferentes, você nunca vai descobrir que você, eu tô te falando, tá? Fracasse. Depois estuda as histórias dos discípulos de Jesus. Só tem fracasso atrás de fracasso. Só que aquilo ali, a soma daquilo, transformou 12 homens na geração que mais incendiou o planeta. Guarde uma coisa no seu coração. Seu fracassado! Se você se ouviu e bateu no seu coração e concordou, eu sou fracassado, é porque você já está experimentando o sucesso. Ele está pertinho de você. Não tenha medo de errar. Erre em novas coisas sempre e vá para cima. Qual o sucesso que você está enterrando? Porque se você está enterrando o sucesso é porque você morre de medo do fracasso. E na verdade você está fazendo o quê? Desistindo.